Tudo certo? Vamos entrando, começar a nossa conversa sobre liberdade religiosa. Esperar o Jean aparecer aqui para a gente começar o nosso papo. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Vamos falar hoje sobre liberdade religiosa, com base no livro. Bom, deixa eu convidar o Jean, que ele já entrou aqui. Olá, Olá, boa tarde. Como é que vai, Maria Clara? boa tarde. Tudo bem, Jean? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo ótimo. Pessoal, são meio-dia e meia certinho. Jean, a gente geralmente espera um minuto no máximo para a gente começar a live. Espero o pessoal vir entrando. Enquanto isso, vou fazer como eu sempre faço. Vou me apresentando rapidamente para quem está chegando aqui. Apresento meu convidado, deixo você falar um pouquinho, se apresentar melhor. E aí a gente começa a nossa conversa. Pode ser? Claro, beleza. Bom, beleza. Pessoal, acho que alguns de vocês aqui que estão assistindo já me conhecem. Eu sou Maria Clara Vieira, sou Head de Comunicação na Quadrante. Tem alguns meses que eu estou aqui conduzindo essas conversas quase que semanalmente aqui sobre temas variados com vocês. E hoje nós viemos conversar sobre o valor da liberdade religiosa. Nós acabamos de lançar lá no Quid, né, nosso Clube de Leituras Indispensáveis, este livro aqui que se chama A Gênese do Gênero. Ele trata de alguns dos assuntos sobre os quais nós vamos conversar hoje, mas principalmente o livro que fala mais dele é um livro chamado Revolução Sexual Global, da Gabrielle Kubi, que está ali com o Jean. Eu não estou com o livro aqui agora em mãos, né? Li ele online, mas é um livro que trata desses assuntos que nós vamos conversar hoje. E estou aqui com o Jean Regina, um amigo querido, né? Além de uma pessoa muito capacitada para conversar do assunto que nós vamos falar hoje, é uma pessoa que eu gosto bastante. Então, queria deixar o Jean se apresentar. Jean, me fala um pouquinho do seu trabalho, quem você é, o que é o IBDR, e aí a gente começa a nossa conversa. Maravilha, beleza, Maria Clara, obrigado. Obrigado por me receber aqui, obrigado ao Quadrante pela parceria. É uma alegria nós estarmos juntos. Bom, meu nome é Jean Regina, eu sou vice-presidente, primeiro vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, que é uma iniciativa que busca, na verdade, ter a religião como um tema transversal. A religião é um fato social, fato da vida humana, é uma necessidade humana fundamental, e ela conversa tanto na vida íntima das pessoas, como também na vida social, na arena pública, na política, em todas as áreas onde existe gente, né? Afinal de contas, é uma instituição tão longa, instituição humana, né? A religião como instituição, e antes de como instituição, mas como fenômeno, tão longo e imemorial como a própria existência humana, né? Então, a religião ela foi relegada ao espaço privado do século XX, no Brasil especialmente, um tema que foi muito pouco discutido nas ciências sociais e nas humanidades, e nas transformações profundas que a sociedade tem sofrido ao longo, especialmente das últimas 5 décadas. Faz-se necessário um debate honesto a respeito do seu papel, uma confrontação, porque diferente de outros lugares do mundo, aqui a religião, no Brasil, a religião continua em ascensão, continua sendo Uhum. um valor estabelecido e um valor entesourado por uma parte, não vou nem falar significativa, Maria Clara, se nós formos pegar Mas cristãos, majoritária. Aham. cristãos no Brasil, nós estamos falando de praticamente 90% dos 203 milhões de habitantes desse país. Então, é Sim. impossível não ter a religião como um objeto de estudo também das ciências sociais e humanidades. É a isso que o IBDR se propõe e parceriza com muitas entidades globais nesse tema. Então, é uma alegria estar aqui. Bom, Jean, o tema da nossa conversa, né? Primeiro, obrigada pela sua apresentação. Vocês podem ver que o Jean domina bastante esse assunto. E eu acho, qual que é o ponto, né? Quando eu pensei numa conversa sobre liberdade religiosa, que é um dos temas que aborda o livro Revolução Sexual Global, né? Aliás, para vocês saberem, o sub dele é Revolução Sexual Global, como destruir a liberdade em nome da liberdade.
Então, pra vocês verem que é um assunto bastante polêmico, denso e bastante interessante. Quando a gente fala de liberdade religiosa, a impressão que passa, Jean, não só não para mim, assim, como alguém que fala sobre o assunto, mas quando você, sei lá, tá numa sociedade civil, para um jornalista, uma pessoa qualquer, você fala liberdade religiosa, parece que a liberdade religiosa, ela já está perfeitamente dentro do que seria liberdade de expressão. Né? E pergunto para você, sempre que a gente fala do tema da liberdade, essas duas liberdades aparecem, a liberdade de mercado, né? Assim, enfim, né? Toda vez que a gente fala de liberdade, a gente pensa em economia, em poder do Estado e tudo mais. E a gente fala da liberdade de expressão, né? Essas duas liberdades, sempre que você fala do tema na faculdade, nas escolas, na universidade, na mídia, em tudo, essas duas liberdades elas aparecem em discussão. E aí, como eu comentei, né? Quando a gente fala de liberdade de religião, parece que ela já é uma liberdade dada, né? Assim, tipo, quem hoje em dia diria que, não, você não tem o direito de ser evangélico, ou você não tem o direito de ser católico, você não tem o direito de ser candomblessista ou espírita, né? Parece que é uma coisa assim, mas por que a gente tem que falar de liberdade religiosa especificamente, né? Ela já não faz parte das muitas liberdades que nós gozamos hoje. Então, Jean, eu queria começar a nossa conversa com essa pergunta que é meio básica, assim, mas por que a gente tem que falar especificamente em liberdade religiosa? Qual que é o valor da liberdade religiosa? Tudo bem. Bom, é uma pergunta bem ampla e bem importante mesmo para a gente poder assentar fundamentos, né? Você falou antes sobre isso, né? Toda vez que a gente pensa em liberdade religiosa, a gente pensa que ela já está contida numa liberdade como uma liberdade de expressão, e isso é eu acho que uma confusão geral no Brasil, especialmente, porque aqui, historicamente, nós vivemos esse ambiente de menos tensão religiosa do que em relação a outros países, tanto no Ocidente, como especialmente na chamada janela 1040, lá no Oriente, onde a religião continua sendo a mesma força e tensão e degladiação em torno da busca pelo poder, como na história muito antiga. E no Brasil, como nós vivemos numa espécie de bolha de tolerância religiosa, por mais que há históricos de intolerância com grupos de religiões minoritárias, por muitas vezes, não estruturalmente, como alguns tentam impor, mas de parte a parte. Normalmente a história mostra isso, né? A religião que domina tende também a querer massacrar suas opositoras. A pluralidade não é algo natural na experiência humana, inclusive é uma coisa muito recente, uma sociedade plural, e isso se deve, inclusive, à presença de uma religião em particular, que é a religião cristã, que trouxe a possibilidade de que a verdade surja num ambiente de livre trânsito de ideias e não apenas na imposição pela força do braço, né, força política, como acontecia na história antiga e também em muitos períodos aí que nós enxergamos essa dificuldade. Então, liberdade, normalmente, quando a gente pensa em liberdade, no tempo religioso também, primeiro a gente pergunta liberdade para quê? Liberdade de quem? Né? E liberdade do que, especificamente? Né? Então, eu busco enxergar isso na construção pós-medievo e no mundo ocidental, como nós conhecemos, até o momento da ruptura ocidental acontecida aí na Revolução Francesa, que aí traz no seu bojo aí a chave que vai fazer a ignição das várias revoluções que nós estamos vivendo, até chegarmos na revolução que estamos vivendo nesse momento. Parte dela realmente é a revolução sexual, sendo então uma grande tônica revolucionária do século XXI. A liberdade religiosa ela surgiu como lá no medievo como a primeira das liberdades individuais, porque é muito sério, né, Maria Clara, você pensar em alguém ter a conformação da sua fé, da sua crença, que inclusive são coisas distintas que tem que ficar claras. Liberdade de religião é uma coisa, liberdade de crença é outra coisa, liberdade de expressão é outra coisa, né? Então, a primeira dessas liberdades é a liberdade íntima, a liberdade de eu poder
enxergar o mundo com os meus olhos, iluminado por uma verdade que eu recebo, seja pela contemplação das escrituras, seja pela mensagem de algum mestre que falou a minha mente, né? Seja pela tradição passada culturalmente pela família, né? E por aí afora, e ela conforma a minha visão de mundo, ela vai sendo engendrada aqui dentro. E essa liberdade de crença, inclusive no Brasil, ela é inviolável. Ninguém, o Estado, ninguém pode dizer no que eu devo crer. Né? Ninguém pode dizer, ó, você deve crer nisso, ou você deve deixar de crer nisso e crer naquilo, né? Ou você não deve crer em nada, como os estados ateus fazem. Né? Essa é a primeira das liberdades. A liberdade de foro íntimo. Agora, quando eu saio do meu universo, do meu mundo, e aqui no meu mundo eu mando, né? O nosso amigo comum aí, o Francisco Ratio, tem um livro sensacional, né, sobre a imaginação totalitária, dizendo que todo ser humano é um ditador lá para dentro, porque aqui mando eu, né? E aí a Gabriele é muito feliz quando ela fala exatamente sobre a liberdade sem responsabilidade, sem exercício de virtude, ela se torna uma escravidão dos instintos, e isso é a grande tônica da revolução sexual, inclusive, né? Em que você não tem mais a possibilidade de ser livre porque você está escravizado dentro da sua mente, dentro do seu coração, pelos seus próprios instintos. A liberdade, quando ela salta do meu mundo interno para o mundo externo, ela usa um veículo. E o veículo é essa liberdade de meio, que é a liberdade de expressar o meu mundo interior lá fora. Quando eu vou ser sociedade, quando nós vamos viver aquele outro fenômeno, né, de ser humano, e ser humano não é uma experiência isolada. O ser humano é um ser social, né? O homem é um homem político, assim que também é um homem religioso, é homo religious também. Então, a liberdade de expressão é uma liberdade meio, ela é uma liberdade veicular e que carrega outros feixes de liberdades. A religiosa é a primeira delas, porque então eu vou passar a condição da minha fé para o mundo externo, e nesse mundo externo, então, eu vou expressar a fé, eu vou exercitar a fé, particular ou comunitariamente. Eu vou defender a fé através da apologética. Eu vou dizer que os argumentos da minha fé são melhores que os teus, ou eu posso ser convencido do contrário. Eu vou estruturar organizacionalmente essa fé para que ela possa agir na sociedade política. Né? Ela é um órgão tão complexo quanto a própria sociedade política, como diria Jacques Maritain, né? E ela está ao lado, inclusive, do Estado na promoção do bem comum. Então, a liberdade religiosa, ela é a garantia, justamente porque a religião, ela é formada, Maria Clara, de um trinômio que é uma junção entre a divindade, entre a minha relação com o transcendente, a minha relação pessoal com o transcendente, que se expressa em um código moral, uma forma de conformar o mundo e poder entender um sistema de valores que também conforma a minha prática, a minha ética, e que culmina no ato de adoração, que é o culto. E a moralidade, então, que é o sistema de valores, que são expressos através dessa liberdade meio da expressão, é que vão permitir uma coisa que eu acho muito interessante, e que a Sofia Kubi fala assim de maneira fantástica. Gabriele Kubi. Sofia Kubi é uma grande amiga minha, alemã também, da Alliance Defending Freedom, que inclusive é uma entidade que é citada aqui no livro da Gabriele. A Gabriele fala no livro uma frase que me pegou muito. Ela fala assim: uma sociedade só pode ser livre na medida em que as pessoas que a compõem tenham elas próprias a liberdade de fazer o bem. Nenhum Estado pode basear-se na luxúria ou na cobiça. Ou seja, a religião é a grande informadora de valores morais. E se eu não tenho liberdade de religião, necessariamente não existe pluralidade de ideias. Se o Estado pode esmagar a liberdade de eu expressar a minha fé e de eu viver a vida de acordo com os meus imperativos de consciência, porque ninguém vive de religião como se escolhe uma roupa. Eu vivo a religião porque ela conformou a minha essência. Eu sou uma pessoa religiosa transformada pela experiência religiosa e eu não consigo mais enxergar o mundo sem. Isso faz parte de mim. Então, a importância da liberdade religiosa é porque ela é basilar para responder à minha necessidade humana fundamental
do impulso de adoração. E 2, ela é basilar para conformar uma sociedade livre e democrática, porque só com essa liberdade garantida que eu tenho a decorrência das demais. Eu tenho liberdade de associação, eu tenho liberdade de expressão, eu vou ter liberdade econômica em alguma medida, eu vou ter liberdade de reunião e por aí afora. Entendi. É muito bom, como você comentou, esse assunto é bastante amplo, né? Então, já é interessante a gente ver o valor da liberdade religiosa como um valor em si mesmo, né? Não apenas mais uma liberdade que já está dentro de outras liberdades que a gente fala sempre. Agora, Gia, a minha segunda pergunta, assim, você já deu uma pequena pincelada nesse ponto, mas no Ocidente, ou especificamente talvez no Brasil, né, por vários contextos históricos, pelo que você mencionou, como a gente vive numa sociedade que tem uma certa pluralidade, tolerância, né? Você tem esses valores mais ou menos estabelecidos, né? A gente vai discutir até que ponto. Mas ninguém não é tão. É um valor óbvio, de modo que ninguém, assim, pelo menos não às claras, né? Não é uma coisa que você enxerga na rua. Você não vê ninguém apanhando ou tomando pedrada, né, à torta e à direita na rua porque é evangélico, ou porque pratica o candomblé, ou porque é católico. Né? Isso não é uma prática, né? Não estou dizendo que isso não aconteça, que não haja casos de intolerância, como a gente comentou aqui, que existem, que acontecem, mas que não é uma coisa que vou usar o termo que você colocou, estrutural. Uhum. Né? Assim, não é uma coisa, uma prática comum no Brasil você sair na rua com uma Bíblia ou com um símbolo de uma religião de matriz africana e você apanhar, enfim. Porque a liberdade religiosa é uma coisa, de certa forma, estabelecida pra gente. Então eu queria entender, Jean, você que sempre fala tanto dessa importância da liberdade religiosa, e a Gabrielle Kubi fala da questão da liberdade no livro, de que formas que a liberdade religiosa hoje é principalmente atacada. Certo. Bom, assim como a revolução ela é multifacetada, né? Porque ela muitas vezes a gente olha na arena política e aí pensa que todas as coisas vêm a partir do Estado, né? Que o Estado é que joga essas agendas todas, mas na verdade é mais uma das facetas da sociedade. E isso, de novo, né? Nós brasileiros, especialmente, nós somos viciados em Estado, então parece que tudo acontece, que o Estado é a única locomotiva que existe da sociedade. A sociedade está acima do Estado, né, gente? Nós não podemos esquecer disso. E ela se faz presente nos corpos privados, em todos os aspectos, e em instituições que são prévias ao Estado, inclusive. Né? E a grande defesa desse livro é a defesa da família, como instituição, inclusive. Né? Então, vamos pegar um gigante aí para nós ficarmos nos ombros também e podemos enxergar essa tensão. Né? Vamos enxergar essa tensão a partir da Guerra de Visões do Thomas Sowell. Né? Então, você enxerga que as pessoas têm duas formas de ver o mundo. Ou elas enxergam o ser humano como um ser restrito, que é um ser limitado, falho, corruptível, e que por conta disso precisa de instituições para protegê-lo de si mesmo e dos outros. Por conta disso, associações naturais acontecem, como a família, e outras entidades são criadas, instituições como a propriedade, que também criam um campo de proteção para que a família possa transmitir o legado e a herança cultural que trouxe da geração passada para as gerações futuras. A própria disciplina e refreamento da sexualidade como impulso para que haja ordem na sociedade e, dessa forma, a reprodução humana e social não seja desordenada, para que as famílias, então, criem núcleos de contenção que vão, por sua vez, conformando o todo. A igreja, né, e aqui vamos colocar de maneira ampla, né, em sentido lato, a religião, e aí, então, como esse elemento que eu falei de ter a legitimidade para entregar moral, né? E o Estado como um aparelho burocrático que gere as coisas. Já a visão irrestrita entende que o ser humano é bom por natureza. Ele é intrinsecamente bom. Vamos lembrar lá dos contratualistas do século XVIII? Você começou falando, quando você falou do subtítulo do livro, eu me lembrei do Rousseau, né? Que justamente isso, em nome da liberdade, a gente poderia matar. As pessoas eram obrigadas a serem livres, né?
a tônica da Revolução Francesa é essa: você é obrigado a ser livre. Você não pode não ser livre. Né? E aí a pergunta: livre de quem? Livre do quê? Livre para quê? Livre por quê? Né? Se eu estou preso lá dentro. Então, nesse contexto todo, como é que a gente ataca a liberdade religiosa? Como é que a gente mina a liberdade religiosa? Bom, nós temos a cultura numa linha. Você pode olhar as manchetes aí jornalísticas que vão, especialmente com a religião cristã, elas normalmente trazem um olhar muito depreciativo, né? Ou pegam um escândalo de alguém e tomam o todo pela parte, né? E acabam então gerando sempre uma linha editorial que vai nos principais veículos. Aí você pode olhar, vai ter 4, 3, 2 manchetes trazendo um tom depreciativo para a religião cristã, ao mesmo tempo trazendo religiões minoritárias com um olhar de curiosidade, de algo interessante, diferente, moderno, né? Então, nessa frente cultural tem esse lado. Você não vai ter um ataque frontal às instituições religiosas, porque, óbvio, elas são instituições que também agregam interesses, são grandes concentradores de CPF, né? São grandes concentradores de cédulas de voto. Então, elas não podem ser afrontadas diretamente, né? Elas vão sendo minadas desde dentro, com infiltração de ideias, né? Ou desde fora, com ataques que são mais ou menos violentos. E aí eu quero chamar a atenção, então, Maria Clara, para algo que a gente chama de uma escala de violência religiosa, né? Nunca numa sociedade você vai enxergar uma sociedade que passa de um patamar de relativa tolerância para violência extremada do nada. Existe uma gradação. Ela começa com críticas sutis. Ela avança com críticas veementes. Ela vai subir além com uma tentativa de controle legislativo ou judiciário com relação a pautas que são pautas conflitantes. Né? Então, vamos olhar no Brasil nesse momento. 3 elementos interessantes nesse aspecto, né? 2 judiciais e 1 recente legislativo. Né? 2 judiciais, um ADPF 442, que tenta descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Né? Colocando a defesa da vida como uma pauta religiosa decrépita, que representa um retrocesso. Retrógrada. Toda vez que você ouvir falar em retrocesso e em ser retrógrado, é só pensar no Thomas Sowell que eu falei da visão irrestrita. Eles acreditam que o ser humano está em progresso, por isso que são progressistas. E é por isso que qualquer coisa que não pareça com esse progresso contínuo é algo que está retrocedendo, que é retrógrado, né? Que é um processo que está para ser pautado. A DO 26, que foi a equiparação então da chamada homotransfobia ao crime de racismo, né? Que praticamente coloca esse livro aqui num Index Livrorum Prohibitorum, né? Esse livro aqui, a depender do final do julgamento da DO 26, a quadrante pode ter problemas, né? Por quê? Porque lá na decisão houve uma exceção à liberdade religiosa, mas não houve nenhuma exceção à liberdade acadêmica, à liberdade jornalística, à liberdade científica, à liberdade artística. Não houve nenhum outro tipo de exceção prática. E a liberdade religiosa, inclusive, existe uma exceção de liberdade religiosa com um grande vírgula dizendo ressalvado o discurso de ódio, que é um termo vago, tão vago quanto a própria homofobia, e que permite uma discricionariedade do poder público de, por uma mentalidade ativista, progressista, ou seja lá o que for, criar essa perseguição. Então esse é o outro campo de perseguição da liberdade religiosa. Né? Então a liberdade ela vai sendo minada pela cultura, ela vai sendo minada pelos aparelhos de Estado. Toda geração tem desafios com relação à liberdade religiosa que vão culminando a uma escala de violência que pode chegar às vias de fato e à agressão. Né? Como nós enxergamos, por exemplo, lá na Europa, de maneira muito preocupante, com processos de vandalização de templos, né? E assim, vamos falar em Europa, mas vamos falar em América Latina. Não sei se vocês sabem, mas a América Latina foi a região do planeta que mais matou sacerdotes na última década, padres especialmente. Né?
mortos por serem padres, porque a Igreja Católica, porque como instituição religiosa é a instituição que mais influência tem em termos de pautar debates culturais, né? Ela representa uma ameaça ao espírito da época, que é o espírito relativista, né? Então, é um grande problema que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, a degeneração moral, como a Gabriele fala, a degeneração moral ela está acontecendo por força de lei, que é uma novidade, algo que não acontecia, né? Então, nós tínhamos o embate cultural, hoje nós temos o embate do Estado também, minando essa liberdade de poder viver conforme a sua crença. Jean, assim, a gente quer, até para o nosso público saber, a gente sabe que esses temas que são graves, são amplos e são complexos. Então, essa live aqui, a ideia é que ela seja só uma introdução, né, para que você queira comprar o livro, né, para que você procure o IBDR, enfim, para que nossos espectadores aqui tenham vontade de conhecer mais sobre o assunto. Então, a gente está passando bem por alto, né, por cima desses temas todos, não vou entrar em cada detalhe. Mas, Jean, só para a gente finalizar, começar a encaminhar para o final da nossa conversa, você citou esses problemas todos, né? Deu esse panorama geral. Agora eu queria ouvir como é que as igrejas e fiéis podem se organizar para defender essa liberdade de religião nesses tempos que nós estamos vivendo. Muito bem. Bom, vou te dar a resposta em uma palavra. Teologia. Esta é no Brasil, especialmente. Tá? O Brasil é um país que tem um sistema jurídico, constitucional, de respeito à liberdade religiosa como poucos no mundo. Nós temos uma laicidade que nós chamamos de colaborativa, né? Ou seja, aqui não existe uma visão do Estado de neutralidade, como se eu enxergasse a religião como um mal que eu não consigo me livrar, então enquanto a sociedade não amadurece, a gente vai tolerando. Essa visão é a francesa, é a visão laicista, é a visão que enxerga na religião um mal, algo ruim. No Brasil, a religião é um valor intrinsecamente bom. E a gente compartilha essa visão com países como Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, que são 4 países além do Brasil que têm essa visão cooperativa entre Estado e Igreja. É mais avançado que a visão americana, inclusive, que ela tem uma visão de laicidade, mas com um murão de separação. Então, o que nos protege? O que faz com que nós possamos crescer na nossa conformação de fé? Ou seja, quando eu falo de mim, da minha opinião, da minha cabeça, bom, então hoje em dia já existe essa diminuição da minha liberdade individual por conta de uma agenda que, se vocês olharem o livro, vocês vão conseguir ter um panorama muito abrangente. Gabriele foi assim, cirúrgica em trazer essa visão desde a Gênese, né, até o momento atual, em vários países, inclusive, como que as coisas estão acontecendo, trazendo casos reais, trazendo, inclusive, fiquei muito feliz de ela ter citado aqui a Alliance Defending Freedom International, que é uma entidade que eu tenho orgulho de fazer parte como advogado aliado, é a maior aliança de advogados cristãos do mundo, que atua em todo o país, todo o mundo, e inclusive nos organismos internacionais, na defesa da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, na defesa da família tradicional e na defesa da vida, né? Da cultura da vida. Então, é um processo interessantíssimo de você enxergar essas situações. Como é que eu vou proteger? Né? Eu vou proteger a partir do momento em que eu não falo de mim, mas eu falo a partir dos pressupostos da minha fé. Se você for olhar o Catecismo da Igreja Católica a respeito da sexualidade, ali está estabelecido qual é o dogma da Igreja. Eu sou um fiel católico? Muito bem, então não estou falando da minha opinião, eu estou reproduzindo o compromisso de fé, porque o Catecismo da Igreja Católica faz parte do processo. Se eu sou de uma matriz evangélica, bom, então eu vou atrás das confissões, né? A confissão de Augsburgo, a confissão de Westminster, o sínodo de Dort, eu vou atrás da conformação teológica da minha confissão religiosa, que influencia o meu posicionamento. Basicamente, o que nós temos que fazer é um aprofundamento, é uma moral mais alta. Nós precisamos levantar a régua moral, né? E isso não como um moralismo, mas
nós temos que entender os fundamentos daquilo que conforma o nosso pensamento. É só assim que nós Sim. vamos conseguir combater. Nós não temos como combater um exército de pessoas movidos por instintos, baixando a nossa guarda e tentando virar uma briga instintiva. Porque isso aí vai ser apenas vai ser luta de braço. O que nós precisamos Sim. fazer é usar uma faculdade que só os seres humanos foram dotados, que é a razão, iluminada pela revelação, e a partir disso poder falar não apenas de nós, mas falarmos daquilo que constitui o nosso compromisso de fé. Ou seja, é um chamado a voltar às raízes, a voltar aos fundamentos, né? A buscar conhecimento, a realmente investir aqueles tempos que nós vivemos nos últimos 20 anos. Eu aí estou nos meus 40, né? Vivi nos anos 80, aquela infância em que parecia que estava tudo muito tranquilo, guerra era só do outro lado do oceano, aqui não tinha problema nenhum. Essa bolha acabou, não existe mais. Nós vivemos numa realidade global, com ideologias globais totalizantes, que não respeitam mais fronteiras de países, e todos nós estamos no meio dessa briga, no meio dessa guerra, em alguma trincheira. É importante nós identificarmos o ponto onde que nós estamos, nos armarmos com as armas corretas, né? No sentido de podermos proteger aquilo que nos é mais caro, mais sagrado, o fundamento do caminho que nos leva para a cidade de Deus. Perfeito, Jean, muitíssimo obrigada. Eu vou encerrar, tá, pessoal? Porque a gente tem, esses assuntos são longuíssimos, mas convido vocês a conhecerem a página do Direito Religioso, né, com o Jean e o Thiago. Um grande abraço para o Thiago também, colocamos nós dois nas lives, mas o Thiago também está sempre com o Jean, é o presidente, se eu não me engano, do IBDR também. Então, um forte abraço para o Thiago. Conheçam o trabalho lá do IBDR, conheçam o livro, né, Revolução Sexual Global, que está exclusivo para os assinantes do Quid, que é o nosso clube de leituras, e nosso lançamento do Quid novo, A Gênese do Gênero. Ele não é um livro igual à Revolução Sexual Global, mas se você quiser, ele dá um passo atrás, por assim dizer. Se você quiser conhecer a história das teorias de gênero que desembocaram na Revolução Sexual, que a Gabrielle Kubi vai descrever no livro, A Gênese do Gênero é o livro que nós recomendamos esse mês, tá? Então, pessoal, vou deixar o Jean se despedir, dizer umas últimas palavras, fazer as recomendações que ele quiser e a gente encerra. Perfeito. Bom, de novo, Maria Clara, obrigado pela oportunidade, obrigado, Quadrante, pela oportunidade. Quero ver esse livro aí já, A Gênese do Gênero, porque, afinal de contas, isso é um assunto que veio com força nas últimas décadas e ele não vai terminar tão cedo, né? Ele tem movido o mundo em todas as áreas, né? Se você for olhar desde da agenda ESG das empresas, passando também pelas políticas públicas, né? E, no final, desembocando nos confrontos que as visões religiosas vão ter com a sociedade, esse tema ele é realmente o grande tema. Se você está cansado de ouvir esse assunto, sinto muito, mas vai ter muito mais ainda para ser discutido ao longo dos próximos anos. Vai ter que ser falado mais, né? Então, o IBDR está à disposição, né? A nossa página aqui do Direito Religioso também, nós queremos ser uma ferramenta. Saibam também, inclusive, que é uma iniciativa, Maria Clara, o IBDR é o primeiro think tank brasileiro que reúne católicos e evangélicos sob a mesma missão institucional, né? Então, você veja que o nosso presidente de honra é o professor Ives Gandra, para nossa grande honra, né? Temos esse grande ícone junto conosco, né? Pode falar. A Ângela Gandra é autora do prefácio, né, da Revolução Sexual Global. Exatamente, a Ângela, querida Ângela, né, secretária nacional da família na administração passada, ou seja, uma política pública importantíssima para que haja sociedade na próxima geração, né? Então, termos esses grandes nomes conosco nos enche de alegria e termos uma missão de defendermos a liberdade, de nos colocarmos como defensores da liberdade, que enche nosso coração de alegria, né? Então, obrigado pela oportunidade. Assinem a Quid, comprem esse livro, informem-se, né? E façamos parte do bom combate, que é legar à próxima geração a herança que nós recebemos da geração passada. Obrigado a todos. Muito obrigada, Jean. Gente, pessoal, bom dia, bom trabalho para todos aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.